Queridos, antes da gente entrar no tema de hoje, que é sementes do propósito, eu quero compartilhar aqui com vocês uma mensagem que veio à minha mente durante as minhas meditações. E aí eu fiquei mastigando isso, eu disse, puxa vida, eu quero levar isso para a igreja. Quero que eles mastiguem comigo, não gosto de comer sozinho não, do rolo. Gosto que as pessoas compartilhem também. É o seguinte, é impossível você amar a quem você não conhece. É impossível. Por isso, muito cuidado com essa coisa de amor à primeira vista. Amor à primeira vista não existe, gente. Pode existir uma atração, uma empolgação, mas amor à primeira vista não existe. Até porque, se amor à primeira vista existisse, você ia passar no ônibus, você ia ver uma pessoa no outdoor e você diz, pronto, estou apaixonado por ela. E ia viver uma paixão enorme por uma pessoa. Então, amor à primeira vista não existe, mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, é impossível amar alguém que você não conhece. Então, baseado nessa verdade, o que foi que Deus fez? Ele se revelou a nós. Uau! Quando eu estava meditando nisso, eu disse, eita Deus, tem coisa profunda aí. Porque se é impossível você amar a quem você não conhece, e Deus toma a iniciativa e se revela a nós, é porque Ele nos ama e Ele espera esse amor em retorno. Então Ele se revela a nós. E aí o que acontece? É impossível não amar a Deus quando verdadeiramente você o conhece. Se você não ama a Deus de forma como nós cantamos aqui, fogo em teus olhos, em que eu queimei todos os outros amores, é porque você ainda não conhece o suficiente. Então eu queria que a gente começasse refletindo sobre isso. Já podia até ir para casa, né? Ficar refletindo nisso, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero me aprofundar mais em Ti. Mas a palavra de hoje é sementes do propósito. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. É impossível amar a quem você não conhece. E é impossível não amar a Deus quando você o conhece. 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 a 8, diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Amados, provavelmente você já conhece essa passagem, e enquanto você estava ouvindo, enquanto eu estava lendo, provavelmente você pensou assim, puxa vida, eu acho que o pastor hoje vai falar sobre dízimos e ofertas. Sim, hoje eu vou falar sobre dízimos e ofertas. Mas dízimos e ofertas alicerçados nos versículos que nós lemos, e em outros que virão também, que a gente vai expor aqui. Mas hoje Deus quer expandir o nosso pensamento sobre dízimos e ofertas. Porque quando a gente fala de dízimos e ofertas, logo a gente pensa em tirar da carteira uma certa quantia e ofertar na igreja. E agora, sendo mais moderno, não tirar mais a carteira, ninguém mais tira a carteira. Tira o celular, aponta o QR Code e ali você lança um Pix. Isso também é dízimo, isso também é oferta. Mas dízimo e oferta que Jesus está nos dizendo e que Paulo diz aqui na carta a Coríntios, é muito além disso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós queremos ampliar a nossa mente. Toda vez que nós pensarmos
e toda vez que nós ouvirmos a palavra dízimos e ofertas. Amém? Essa passagem que nós lemos, 2 Coríntios 9, é muito usada no momento dessa entrega, né? E exatamente o contexto era esse. Paulo estava dando aqui instruções para a igreja de Corinto sobre a coleta, né? Porque nessa época já havia coleta na igreja e não era muito diferente das coletas de hoje, não. E já havia esse tempo de dízimos e de ofertas, porque afinal, né, desde aquele tempo já se necessitava de dinheiro para gerir, né, uma série de coisas. Mas a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, e ela é mais cortante do que uma navalha de 2 gumes. Então hoje Deus vai nos ampliar e vai nos expandir nesse assunto. Enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus colocou na minha mente uma imagem de uma pessoa fazendo um alongamento. Olha que interessante. Aí eu fui meditar sobre isso, né? Eu não sou especialista no assunto, né? Mas a função do alongamento é melhorar a flexibilidade e a amplitude do movimento, não é isso? Então o alongamento permite que você tenha mais flexibilidade e que o seu movimento ele se amplie. Mas quando você está exercitando o alongamento, com essa finalidade de ampliar qualquer que seja o movimento, você sente uma certa dor, um certo desconforto por isso. Porque você está esticando os músculos e as articulações até um ponto em que eles devam se expandir até o ponto normal deles. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque talvez você sinta um pouco de dor, ou talvez você sinta um pouco de desconforto ao ouvir essa palavra. Mas Deus está querendo alongar seu pensamento. Deus está querendo expandir você. Deus está querendo expandir os seus movimentos no reino espiritual. Então, se você sentir um pouco de desconforto ao ouvir a palavra de Deus, sempre que você ouvir desconforto, entenda uma coisa: Deus, o Senhor está me alongando. Deus, o Senhor está me expandindo. Amém? Toda vez que você ler, ouvir a palavra de Deus, que venha esse desconforto da expansão, esse desconforto do alongar o conhecimento nele. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Amados, para a gente entender melhor a porção de Deus para nós hoje, nós vamos usar 2 termos aqui, tá? Um termo nós vamos chamar de vida natural, tá? E o outro termo nós vamos chamar de vida espiritual. O termo vida natural nós vamos usar para a gente entender as nossas atitudes no dia a dia. E o termo de vida espiritual será usado naquilo que essas atitudes refletem no mundo espiritual. Amém? A vida natural, ela vai nos ensinar que existem basicamente 3 estágios até as coisas acontecerem. O primeiro estágio é o estágio do semear, é o estágio do plantar. O segundo estágio é o estágio do ceifar, é o estágio do colher. Pastor, e qual é o terceiro estágio? O terceiro estágio fica exatamente entre esses 2, que é o estágio do tempo. Entre o semear e entre o ceifar, entre o plantar e entre o colher, existe o tempo de maturidade daquilo que está sendo gerado. Então são 3 estágios. E isso é muito claro para um agricultor, para quem mexe na terra. Mas para a gente que é da cidade, muitas vezes a gente precisa pensar um pouco melhor, porque às vezes a gente, como não tem o costume da colheita no tempo certo, nós podemos tentar querer antecipar as coisas, ou mesmo não plantar querendo colher algo. Mas para o agricultor isso é muito claro. Existe um tempo de plantar e existe um tempo de colher. Nós falamos sobre isso.
no nosso culto do dia 7 de janeiro. Falamos sobre o tempo. Então hoje Deus vai nos conduzir a um mergulho nesses 3 estágios da vida. O primeiro estágio, o semear. O segundo estágio, o tempo. E o terceiro estágio, a colheita. E nesse primeiro estágio, Paulo está dizendo assim: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. O que Paulo está nos ensinando aqui, queridos, é que existe uma lei. Existe um princípio dos céus. E deixa eu te falar uma coisa: Deus não quebra princípios. E essa lei diz que aquilo que você semear, você vai plantar. E essa é uma lei ampla. Porque quando percebemos que para haver a colheita é necessário haver o plantio, então nós precisamos olhar para nós mesmos e fazer alguns questionamentos. O primeiro questionamento que nós precisamos fazer, por exemplo, o que eu estou semeando na minha casa? Querido, não importa se você é marido, não importa se você é esposa, não importa se você é filho, não importa se você é um agregado na família, não importa, querido. Todos precisam semear. E o que você tem semeado? Existe a semeadura do pai, como pai. E como pai, o pai precisa semear algo na vida dos filhos. Existe a semeadura do marido, e como marido, o marido precisa semear na vida da esposa. Existe a semeadura da esposa, e como esposa, ela precisa semear na vida do marido. Existe a semeadura da mulher e da mãe, que como mulher, ela precisa semear na vida dos filhos. Existe a semeadura dos filhos, que como filhos precisam semear na vida dos pais. Tudo é semeadura. Tudo é semeadura. Famílias de sucesso não têm sucesso por acaso, mas porque aprenderam em Deus a lei da semeadura e semeiam. Sabe o que elas semeiam? Elas semeiam paz, elas semeiam união, elas semeiam cumplicidade, elas semeiam amor. E quando começam a colher, a gente diz: puxa, que casal de sorte. Sorte? Você não sabe o quanto eu semeei, você não sabe o quanto eu plantei, você não sabe o quanto eu adubei, você não sabe o quanto eu reguei. O sucesso, principalmente em Deus, ele não vem por acaso. É o Senhor que pode dar, nós vamos dizer isso. Não é Ele quem pode dar, é Ele quem dá. Cumprindo propósito, leis e princípios. Por isso, se nós não estamos firmados no propósito, firmados na lei, firmados no princípio, querido, a colheita é fraca, totalmente fraca. O que você está semeando na sua casa? A segunda pergunta seria: o que você está semeando no seu trabalho? Se você semeia um bom trabalho, a probabilidade de você ganhar empregabilidade, a probabilidade de você ganhar cargo, a probabilidade de você ganhar bons salários, bons empregos é muito maior. Tem uma historinha que vale a pena a gente contar aqui. Havia um pedreiro que ele já tinha trabalhado 40 anos como pedreiro. E enfim chegou o dia dele se aposentar. E ele chegou para o chefe dele, para o patrão dele, e disse: patrão, chegou o dia da minha aposentadoria. E o patrão olhou para ele e disse: eu estou muito feliz por você, muito feliz. Eu quero lhe fazer um último pedido. Aí ele olhou e disse: qual? Você poderia construir para mim uma última casa? O pedreiro olhou e disse: uma última casa? Ele disse: construa para mim uma última casa. Eu tenho um terreninho especial ali, eu queria que você construísse para mim uma última casa antes de você se aposentar. O pedreiro já tinha feito tantos planos de aposentadoria e ficou chateado, mas ele tinha sido patrão dele durante todos esses anos. Ele disse: tá, eu vou construir.
e construiu aquela casa com um desgosto. Afinal, a cabeça dele já estava na aposentadoria, e fez de qualquer jeito, não fez com o esmero como ele tinha sido durante os 40 anos como pedreiro. Mas ele construiu aquela casa, e após alguns dias ele foi fazer a entrega da casa. E como de praxe acontecia, quando ele ia entregar uma casa para o patrão ia olhar e fazia vistoria na casa, e enfim, recebia a casa. E ele disse: patrão, pode vir receber a casa. Marcaram para o dia seguinte. No dia seguinte, na hora marcada, o patrão chegou lá com todos os pedreiros da firma, com um bolo. E ele, sem entender aquilo, disse: olha, a casa está pronta, pode receber. E o patrão olhou para ele e disse: essa casa é para você. Eu pedi que você construísse essa última casa em memória dos nossos 40 anos de amizade, de trabalho, e eu quero dar essa casa para você. E o pedreiro olhou e disse: meu Deus, por que eu não construí essa casa com afinco? Esse pedreiro muitas vezes somos nós, que estamos construindo coisas a todo momento, coisas que vão ser para o nosso próprio bem, para o nosso próprio benefício, e que quando chega na hora da entrega, a gente entrega de qualquer jeito. Quando Deus olha e diz: ei, é para você, é para mim, Senhor, é para você. Ah, Senhor, se eu soubesse, eu tinha feito de uma forma melhor. Não, querido, não é para você saber. Em tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor. É isso. Eu já levei muita paulada de Deus por causa disso. Graças a Deus. Ele é um Deus amoroso que disciplina. Certa vez nós marcamos aqui uma faxina, 8 horas da manhã. Eu cheguei com a Regina, 15 para as 8. Eu disse: Regina, vai comprar uns bolos, algumas coisas, para o pessoal for chegando, eles poderem tomar um café da manhã. Enquanto isso eu vou arrumando aqui. Ela: tá certo. Ela saiu, eu fiquei sozinho aqui, arrumando. Deu 8, 8h05, 8h10, 8h15, não chegava ninguém. E eu comecei a dizer para Deus: Deus, isso não está certo. Hoje é sábado, eu estou aqui arrumando as coisas, eu ainda tenho que preparar a pregação de amanhã, e não chega ninguém para ajudar. 8h20, 8h25. Eu: não, Senhor, isso não está certo, Senhor. Que coisa. Quando eu ouvi a voz de Deus, eu tenho ouvido de vez em quando, e Deus disse assim: era um teste, filho. Era um teste para saber como está o seu coração em me servir. As pessoas vão chegar. Quando terminou essa frase, começou a chegar o pessoal para ajudar, e começaram a ajudar. Eu disse: Senhor, me perdoa, falhei no teste, estava fazendo de qualquer jeito, olhando para o próximo, olhando para o outro. Percebe como somos nós? E é assim, é a lei da semeadura. Como você está semeando? Sabe por quê? Porque não é só o que você está fazendo, é como você está fazendo. O irmão do filho pródigo estava fazendo tudo certo, mas ele é chamado a atenção não pelo que ele está fazendo, mas em como ele está fazendo. Então é muito mais profundo do que nós pensamos, é muito mais amplo. Por isso hoje nós estamos alongando o nosso pensamento. Ei, você pode estar fazendo tudo certo, mas vai um pouco mais profundo e procura para Deus: ei, Deus, mas como eu estou fazendo? Eu estou colocando o meu coração? Eu estou fazendo com excelência? Eu estou fazendo com amor? O que eu estou fazendo, ou o que eu estou semeando também na minha mente? Uau!
Você tem alimentado a sua mente de quê? Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Se você ler direitinho essa passagem, você vai perceber que Paulo aqui, ele confirma implicitamente a questão do semear e do colher. Ele tá confirmando essa questão. Se você semear na sua mente tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, qual será a colheita? O Deus da paz será com você. Está aqui, lei da semeadura, lei da colheita. Então muito cuidado, querido, porque a nossa mente é campo de batalha. Campo de batalha terrível. Preste atenção naquilo que você está semeando na sua mente. Outra coisa, o que você tem semeado no seu espírito? Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo mundo quer ser saudável. Se fizéssemos uma pesquisa com a seguinte pergunta: ei, pesquisa simples, você quer ser saudável ou você quer ser doente? Qual você prefere, filho? 100% das pessoas em sã consciência diriam: eu quero ser saudável. É lógico. É ou não é? Em sã consciência responderia que quer ser saudável, 100%. Agora presta atenção, dessas 100%, dessas pessoas, desse universo que quer ser saudável, desse universo que respondeu na pesquisa que quer ser saudável, quantas semeiam saúde regularmente na sua vida? Quantas têm semeado verdadeiramente saúde nas suas vidas? Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia com fartura, com abundância ceifará. Percebem? Na vida espiritual é do mesmo jeito. Todo mundo quer ter uma vida espiritual saudável. Todo mundo quer ser o cara do espírito. Mas o que você tem feito para ter essa vida espiritual saudável? A maioria está se acomodando. A maioria se acomoda num passado distante, quando aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, e fica se apegando nisso. Amém, meu irmão, glória a Deus, porque você já fez isso. Ei, mas não deixa isso te paralisar, não. Outros ficam se apegando a porque domingo eu dedico 2 horas do meu dia, do domingo, para ir ao culto. Maravilha, maravilha, ótimo. Essas têm sido as suas sementes? São essas as suas sementes? Pois deixa eu te dizer uma coisa: aquele que semeia pouco, colhe pouco. Mas não tem problema nenhum nisso, não estão errados, mas cuidado para não se acomodar nisso. Eu queria que você também refletisse como a conversão não só um ato em si da salvação, mas o início de um novo. O início de um novo. É mais ou menos assim: aquele que não é convertido, ele está caminhando por um caminho que não é de Deus. E aquele que se converte, então ele muda um caminho para o caminho de Deus. Ou seja, isso fala de novo, isso fala de início. Ele começa agora uma caminhada não mais no caminho do mundo, mas no caminho de Deus. E quando você percebe isso, você não se deixa parar e você não se deixa acomodar.
Então nós temos que ter cuidado como é que está a nossa vida espiritual, como é que está a nossa vida cristã. A conversão, ela muda o teu rumo. Antes você estava caminhando para o inferno. É difícil a gente compreender isso. Mas na Bíblia não existe meio termo. É céu ou inferno, é quente ou frio. Aliás, quando a Bíblia cita o meio termo, ela cita: e eu vomitarei os mornos, porque não são quentes nem frios. É desse jeito. Mas será que não estamos nos tornando mortos no Evangelho, ou mornos no Evangelho? Antes você semeava para o mundo, mas vem a conversão, agora você semeia para Deus. Então, o que você está semeando para o Espírito? O que você está semeando no Espírito? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, exemplos práticos. Leitura e meditação da palavra. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A leitura, queridos, é uma semeadura. Você está semeando na sua mente, você está semeando no seu espírito. A leitura da palavra não é a única forma de crescimento, mas não existe crescimento sem a leitura da palavra. Existem outras formas, mas sem a leitura da palavra você não vai crescer. A gente lança aqui um devocional de 21 dias, em que você consegue fazer aquele devocional em 15 minutos, 10 minutos talvez. E a ideia não era essa. A ideia era que você fizesse o devocional logo de manhã e passasse o dia meditando nele. Mas ok, você faz em 10 minutos. Quem fez o devocional todos os dias? E o devocional é semeadura. É aquilo que você vai semeando em você. Imagine, duas pessoas acordam pela manhã. A primeira levanta e diz assim: ah, Deus, mais um dia de vida, pronto para ir para a luta. E a segunda acorda e diz: glória a Deus, as misericórdias do Senhor se renovaram, uma nova manhã foi feita e preparada para aqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Qual você acha que vai ter um dia melhor? Eu não estou dizendo um dia mais fácil, nem um dia de dureza, mas a probabilidade dessa que tem um dia melhor e enfrentar os seus problemas de uma forma melhor é absurdamente maior, queridos. Absurdamente. Nós precisamos entender que tudo é semeadura. A leitura da palavra também é uma semeadura. Nós precisamos ter em mente que quando nós lemos as Escrituras, nós não estamos apenas lendo um livro, mas nós estamos conhecendo uma pessoa. Uau, é muito mais profundo do que a gente pensa. Quando você está lendo a Bíblia, você não está lendo um livro, você está conhecendo uma pessoa. E aí nós falamos lá no início, agora que está fazendo sentido, porque que eu comecei dizendo que é impossível você amar quem você não conhece. Agora que as peças estão ligando. Como é que você tem conhecido a Deus? Como é que você tem se relacionado com o Espírito? Você tem priorizado a leitura bíblica? Qual tempo você tem tirado para ler? Qual tempo você tem tirado para refletir, para meditar na palavra de Deus? Segunda coisa, oração. A oração, além da leitura, também é uma semeadura, querido. As pessoas hoje estão trocando a oração pela ansiedade. Pastor, isso é de hoje? Isso é recente assim? É coisa recente? Se eu estivesse na faculdade eu já ia levantar logo a mão. É recente assim essa troca da oração pela ansiedade? Não, querido, não é recente não.
Paulo já advertiu isso lá em Filipenses 4:6. Olha o que ele diz. Ele adverte que você não deve ficar ansioso e ao invés disso você deve orar. Então as pessoas estão trocando oração por ansiedade. Presta atenção, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. Ei, está ansioso? Troca a ansiedade pela oração. Está aí. Paulo já estava dizendo isso, e até hoje a gente bate nessa tecla. Eu estava conversando ali antes do culto com os irmãos, e dizendo que descobriram agora, já não é mais tão recente, mas descobriram agora, que quando você ora, você aumenta em 7 ml o fluxo sanguíneo no seu lóbulo frontal. E o lóbulo frontal é responsável pela tomada de decisões. Ei, isso foi ressonância magnética, isso foi estudo científico. Você aumenta em 7 centímetros, não, você aumenta em 7 ml de fluxo de sangue no lóbulo frontal quando você ora. Os pesquisadores descobriram isso, aí eles ficaram extasiados. Agora presta atenção: há quantos milhões de anos nós somos acostumados a falar assim: poxa, aí eu precisei tomar uma decisão, eu disse: não vou tomar agora não, vou orar. Eu vou orar primeiro. Ei, não tome a decisão agora não, ore primeiro. Agora os cientistas descobriram que isso é científico. E eles ficaram tão extasiados que eles falaram: vamos fazer o seguinte, vamos colocar a pessoa para orar 21 dias, para ver se aumenta esse fluxo de 7 ml, para ver se aumenta, dá mais de 7 ml. Sabe o que eles fizeram? A pessoa ficou lá, todo dia ela ia orar durante 21 dias, eles descobriram uma coisa: não aumenta, fica em 7 ml, 7 ml. Mas sabe o que eles descobriram? O lóbulo frontal tinha crescido, tinha desenvolvido. Uau! Aí sabe o que eles descobriram mais? Eles descobriram mais, tá gente, isso aqui assim, pode pesquisar e vocês vão ver. Descobriram mais uma coisa: quando a pessoa se ajoelha e junta a mão, se preparando para orar, já começa a vir fluxo sanguíneo para o lóbulo frontal. Ou seja, já é uma preparação para a tomada de decisão. E a gente ainda subestima a oração. Eu estou extasiado. Sabe por quê? Porque eu não preciso de ciência para crer no meu Deus. Mas eu acho lindo porque Deus prova na ciência aquele que precisa de ciência para crer nele. Porque eu não preciso, eu não vou menosprezar aquele que precisa. Mas o meu Deus é tão maravilhoso, tão lindo, que ele diz: cara, você precisa? Está aqui a prova. É mais ou menos assim, ele diz assim: você crê que eu ressuscitei? Creio, Senhor, amém, glória a Deus. E você, eu não creio? Pois então toca aqui, Tomé. Toca aqui, Tomé. Tomé não cria, mas Deus diz assim: toca aí, Tomé, toca, e diz: Senhor, meu Deus meu. Agora, quantos cientistas vão se dobrar a essa verdade? Mas nós temos trocado a oração pela ansiedade. Agora entenda uma coisa, querido: o seu nível de espiritualidade é proporcional ao seu nível de oração. E mais, o seu nível de intimidade é proporcional ao seu nível de oração. Lançaram um livro, esse livro já é antigo. Casais de Sucesso Oram Juntos. Mais ou menos esse título aí. A oração junta os casais, junta os casamentos. E a pergunta é: como você tem tratado a sua oração? Quer aumentar a sua intimidade? Ore mais. Quer aumentar a sua espiritualidade? Ore mais. Semeie oração na sua vida. Semeie oração na sua casa. Tem orado em família? Tem juntado a família toda e orado? Semeie oração, queridos. Semeie também adoração.
Outra semente fundamental para o cristão é a adoração. Deixa eu dizer uma coisa para você: a adoração não pode ser um momento na sua vida. A adoração, ela deve ser o seu estilo de vida. Sabe por quê? Porque Deus não procura pessoas que adorem. Deus procura verdadeiros adoradores. É diferente. Uma coisa é você adorar, outra coisa é você ser um adorador. O adorador, ele vive em adoração, ele não guarda momentos. A adoração tem que estar no seu DNA. A adoração tem que estar fluindo em você em todo o tempo. Você tem que ser adoração. Geralmente a gente costuma apresentar sacrifícios a Deus, mas raramente nós nos apresentamos como sacrifício para Deus. Entregamos coisas, entregamos objetos, entregamos valores para Deus. Quando Deus diz assim: tá, e o teu coração? Vai levar de volta? Tá, e a tua vida? Vai continuar sob o teu controle? Quem dera entregássemos e começássemos entregando a nós mesmos. Quem dera. Então, queridos, essas seriam as sementes. Depois de ajustarmos as sementes, nós precisamos entender agora sobre o tempo. Deus nos deu uma palavra sobre o tempo, já falei, foi no dia 7 de janeiro. Se você não estava presente no culto ou não assistiu pelas redes sociais, entra no canal do YouTube da Casa de Oração, vai ter lá uma pregação, O Tempo. Assiste essa pregação, vale a pena e tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Primeiro você semeia, depois você espera o amadurecimento daquilo que você semeou. E olha, muitos cristãos têm errado, sabe por quê? Porque não têm esperado o tempo de Deus. E existe o tempo de Deus em todas as coisas. Muitas pessoas têm inclusive desperdiçado bênçãos que foram semeadas simplesmente porque querem arrancar o plantio antes do tempo. Uma das áreas mais comuns, e agora nós vamos voltar para a vida natural, lembra? Vida natural, vida espiritual, nós vamos voltar para a vida natural. Uma das coisas mais comuns que muitas vezes a gente arranca a bênção é na parte de finanças. Pastor, eu estou querendo comprar um carro. Ok, querido. A melhor forma de você comprar um carro é você começar a separar um dinheiro em investimento, para depois que você ter uma quantia investida, com mais o seu carro antigo de entrada, você juntar os dois e você comprar o seu carro novo. Não, pastor, mas eu quero hoje. Eu quero hoje. Ah, então você vai pagar juros. Você vai pagar juros de financiadora, você vai pagar juros de corretagem, você vai pagar juros. O querer hoje, muitas vezes, nos faz antecipar a bênção, quando a bênção pode vir muito maior do que a gente pensa. Casais de namorados estão querendo antecipar a vida íntima. Quando Deus fala aí, não é o tempo. Não é o tempo. Então nós precisamos entender que o tempo, ele faz com que a semeadura amadureça para que a colheita seja sobremodo excelente. Sobremodo excelente. Todas as áreas da nossa vida devem ser assim. Por isso, querido, respeite o tempo. Respeite o tempo. Como nós queremos as coisas para ontem. Como queremos para ontem? Isso é natural do ser humano. Creia que a semente foi plantada de forma correta. Se está sendo regada, se está sendo cuidada, se a semente está no propósito de Deus, ei, vai frutificar. Vai frutificar. E vai frutificar da melhor forma possível.
Terceiro estágio da semeadura, da lei da semeadura, é o estágio da colheita. E aqui existe um erro muito grande. No nosso pensamento, porque a gente pensa, presta atenção nisso, querido. A gente pensa que a colheita, ela é uma consequência. E a colheita não é consequência nenhuma. Ela é um dos estágios. E como estágio ela precisa ser trabalhada. Agora eu vou voltar para as pessoas que trabalham no campo. Eu vou voltar para o agricultor. Chega para o agricultor que tem um campo enorme, que plantou, que regou, que cuidou da terra, que adubou, e diz para ele: não, agora a colheita é consequência. Ele vai dizer: consequência? Você vai ver o trabalho que dá para colher, filho. Você vai ver o trabalhão. Aliás, tem muita colheita que dá mais trabalho do que semente, do que semear, do que plantar. Então, o maior erro da nossa vida é achar que a colheita é consequência. Não, a colheita também é esforço. A colheita também é investimento. A colheita também é tempo. A colheita também é investimento. Presta atenção, é justamente na hora da colheita que muitos casais erram. Isso é tremendo, querido, mas isso é uma verdade que dói no nosso coração. Eu e a Regina aconselhamos muitos e muitos casais durante muitos anos. E sabe o que a gente percebe? A gente percebe que muitos casais, eles começam, e todo casal quando começa tem dificuldade. Não só dificuldade financeira, mas dificuldade de ajuste, dificuldade de união, juntando as mochilas das experiências de vida um do outro. E tudo isso são dificuldades que precisam ser vividas. E esses casais, geralmente, eles passam por tudo isso quando estabiliza. Quando eles começam a crescer, quando você olha e diz assim: caramba, eu enxergo que vocês já passaram por tudo isso. Sabe o que eles chegam para a gente? Pastor, a gente está querendo se divorciar. Mas por quê? Não tem porquê, assim, é complicado falar. Cara, e eu e a Regina, a gente consegue perceber nitidamente que eles já passaram pela pior parte. Eles até semearam, eles até regaram, eles até cuidaram. Agora na hora da colheita eles não estão sabendo. E assim é na nossa vida. Muitas vezes Deus não permite que você tenha uma bênção maior, porque simplesmente você não vai saber administrar a bênção maior. Ela é proporcional ao que você consegue administrar. Eu conheci uma pessoa que tinha uma loja aqui, ela cresceu e depois ela montou uma filial. Cresceu e montou outra filial, ela chegou a ter 40 e poucas filiais. E sabe o que aconteceu? Ela faliu por falta de administração. Ela não sabia administrar 40, mas talvez 20 ela soubesse. Talvez 15 lojas ela soubesse, mas ela chegou a ter 40. Então percebe que às vezes nós precisamos aprender a lidar também com a colheita. Colheita não é consequência, colheita é estágio daquilo que é o total da bênção e que nós precisamos prestar atenção. Muitas vezes, gente, muitas vezes, eu quero deixar claro isso, os casais não conseguem enxergar que eles estão querendo se separar no auge da vida deles, no melhor da vida. Já passaram por coisas muito piores, mas eles não conseguem enxergar isso, ou deixam apagar a chama da hora de colher. É mais frequente do que a gente imagina isso. Então, queridos, para finalizar, qual tem sido o propósito das sementes que você tem lançado? Palavras
são sementes. Olhares são sementes. Pensamentos são sementes. Atitudes são sementes. E pasmem, falta de atitude é semente. Que sementes você tem lançado? Qual o propósito? Você sabe o que difere o joio do trigo? Eu não sei, eu sou nascido e criado na cidade. Não com a avó, mas na cidade. Mas eu fui pesquisar a diferença do joio e do trigo. A diferença entre o joio e do trigo, ela é muito difícil de ser detectada. Por isso que a Bíblia, novamente, de forma perfeita, ela diz que o joio do trigo vão ser ceifados por quem conhece joio e trigo. Aqui tem uma mensagem espiritual tremenda, mas eu fui pesquisar a diferença do joio e do trigo na vida natural. E olha que legal, a diferença entre o joio e o trigo está na essência. Agora, olha só, quando eu pesquisei isso, eu disse: uau, a Bíblia é tremenda. O trigo ele é maleável e ele se curva com facilidade. Quem conhece aí talvez vai dizer: é isso mesmo. O joio é rígido e não se curva nunca. Ei, foi uma paulada da minha cabeça quando eu pesquisei isso aqui. Eu disse: Senhor, tem áreas da minha vida que eu ainda sou joio. O trigo é maleável e se curva com facilidade. O joio é rígido e não se curva nunca. Você está se curvando à palavra de Deus? Você está se curvando à verdade? Ou você está sendo rígido com relação a isso? E é por isso, queridos, que hoje tem muita gente que quer mudar a palavra para que elas continuem rígidas e não precisem se curvar à palavra. Interessante isso, né? Outra diferença do trigo é que quanto mais maduro o trigo, mais fácil de colher. Quanto mais maduro o trigo, mais fácil de arrancar, mais fácil de ceifar. Enquanto o joio, quanto mais maduro, mais raizado ele fica, mais difícil de colher, mais difícil de arrancar fica. Uau! Também não sabia disso. Sabe aquelas raízes do tipo: eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, Gabriela? É joio. É joio. Porque o trigo, quando ele amadurece, ele fica fácil você arrancar, ele fica fácil você ceifar. Mas o joio não. O joio: ei, peraí, eu já estou maduro demais para você vir com essa história. Já tem raiz demais em mim. Aí é joio. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente fala em colheita, a gente fala em ter, né, em colher. Mas colheita também é arrancar. E quando falamos em colheita, igualmente falamos em bênçãos do que foi plantado, mas também existe uma outra função da colheita: é arrancar aquilo que não deve ser colhido. É uma outra visão da colheita que nós precisamos perceber. Colheita também significa limpeza. Por isso ela não é somente uma mera consequência da semeadura. Tem coisa que você não plantou, mas plantaram em você. Tem coisa que você plantou e que não deveria ter plantado. Então, colheita também fala de arrancar aquilo que não pode estar junto com o dia da colheita. Sabe por quê? Porque o joio é muito parecido com o trigo. Pastor, eu estou estudando para ser médico. Pastor, ótimo, querido. Pastor, eu estou me preparando, pastor, para ser um excelente profissional. Pastor, ótimo, querido. Mas o que está lá no fundo disso?
Pastor, eu estou estudando para ser um grande profissional da área de TI, pastor. Ótimo, querido. Mas o que está lá no fundo disso? Ah, pastor, eu quero dar segurança, eu quero dar conforto para minha família. Justo, muito justo, querido. Mas para aí o teu propósito? É só isso? Você está semeando até aí? Então deixa eu te dizer uma coisa. Acrescente propósito às suas sementes. Acrescente propósito nas suas sementes. Tudo aquilo que você semear, acrescente propósito. Eu estou semeando para isso. Olha o que diz Gálatas, capítulo 6, versos de 6 a 8. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça principalmente de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. As sementes que você tem plantado são para desfrute da carne e somente da carne. Sabe o que vai acontecer? Você vai colher corrupção. E corrupção não é de todo errado. A gente precisa desmistificar essa palavra, porque nós vivemos num país que usa essa palavra para um contexto específico. Mas a palavra corrupção ela é mais ampla do que a gente pensa. Corrupção é aquilo que se esvai, é aquilo que não é íntegro, é aquilo que é fácil de se arrancar, é fácil de tirar. Por isso, quando você planta para a carne, você colhe algo corrupto, você colhe algo que é fácil acabar. Mas quando você colhe para o Espírito, no Espírito, você colherá a vida eterna. O que você tem semeado, querido? O plano espiritual tem estado junto no propósito da tua semeadura? E para finalizar, 1 Coríntios capítulo 3, verso 7. O louvor pode ir subindo. 1 Coríntios 3, 7 diz assim: de modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Agora, bagunçou tudo. Porque se eu precisava plantar, colher, me esforçar, ter propósito, e aí ele diz que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, como é que eu vou fazer? Reconhecer que tudo vem dele, que tudo é por ele e para ele, que toda a glória, que toda a honra são dele. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer que é Deus quem dá o crescimento, seja por amor, seja por misericórdia, seja pelo que for. Nós precisamos ser dependentes dele. Não podemos nos esquecer disso, queridos, para não acharmos que o crescimento vem exclusivamente da nossa força, para não acharmos que o crescimento vem exclusivamente do nosso braço. E aí sabe qual seria a consequência disso? A colheita de achar isso? Nos vangloriar. Ah, eu sou bom nisso, né? Eu sou bom nisso. Não, querido. Na verdade nós não somos bons em nada, porque a própria Bíblia diz que não há um justo sequer. Mas Deus nos capacita para propósitos. Ei, cada um de vocês que está sentado aqui, cada um de vocês que está nos assistindo pela internet, cada um que vai nos assistir, ei, você tem capacidade. Mas a tua capacidade que Deus colocou para você é para um propósito. Você tem talento,
Mas o talento que Deus colocou para você é para cumprir propósitos. E se você está usando o teu talento para não cumprir propósitos, Deus não tira talentos. Ele até mantém o talento, mas a colheita é outra. A colheita é a colheita corrupta. A colheita é a colheita da carne. Não é uma colheita do Espírito para a vida. Vocês percebem? Vocês estão entendendo? Vai até colher, mas não a colheita que vem dos céus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra que foi derramada hoje, Pai. Nos ensina a semear para o Espírito, Pai. Nos dá a flexibilidade do trigo, Pai. E nos arranca a dureza de coração do joio, Senhor. Ah, Senhor, nos dá, Senhor, aquilo, Senhor, que está no teu coração, Senhor. Nos dá a sensibilidade de perceber aquilo que está no teu coração, Deus. Nos incomoda, Senhor, a sairmos da nossa zona de conforto, Pai, e a semear mais, Senhor. E queremos acrescentar, Senhor, propósito eterno em tudo aquilo, Senhor, que nós lançarmos a nossa semente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, Pai. Mas somente o Deus que dá crescimento, Pai. Por isso, Senhor, reconhecemos que somos dependentes de Ti, Senhor. Somos dependentes de Ti nesse processo de semeadura, Pai. Eu quero Te agradecer pela vida de cada um aqui presente, Senhor. Quero Te agradecer, Pai. Senhor, nós queremos lançar palavras de bênção sobre cada um, Senhor. Senhor, e que a nossa vida, Pai, seja sobretudo, Pai, campo fértil do Senhor para as semeaduras do propósito de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos, Pai, que cada um aqui presente, Senhor, seja, Senhor, campo fértil para todo o Teu propósito que virá esse ano, ainda esse ano, Pai. Ainda esse ano, Pai, que tudo aquilo que foi plantado no propósito seja colhido, Pai. No tempo certo nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine, Pai, a plantar com o propósito, não o nosso propósito, não o propósito da carne, não do propósito daquilo que é corruptível, Deus, mas no propósito daquilo que é eterno, no propósito daquilo que vem dos céus, Pai.